Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de Rafael Monteiro. Como chegou aos profissionais? Vamos falar sobre esse jogador, que é interessante a gente falar sobre. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, este vídeo parece parecer anacrônico. Para quem não sabe, não tem essa questão de tempo, porque realmente esse vídeo aqui ele é gravado, foi muito há tempo atrás. Então peço desculpas porque eu estou em viagem hoje. Para quem não sabe, essa aqui é a data de hoje, tá? Dito isso, vamos falar sobre Rafael Monteiro. É interessante o jogador, vamos nessa. E bom, Rafael Monteiro tem 19 anos de idade, para quem não sabe, e ele é do Sub-23. Então a gente já vê que ele é um jogador que está bem construído dentro do Fluminense, né? Ele é interessante, né? É muito interessante o Rafael Monteiro, né? Porque ele é um jogador, ele é um jogador que, segundo os dados que nós temos, eu estou sempre fazendo isso para vocês prestarem atenção do como que é essa questão específica dos jogadores da base. Se um jogador está com 19 anos e ainda está no sub-20, é porque ele não está bem feito. Mas se ele já tem 19 anos e já está na sub-23, é porque é interessante. Então, é por isso que o Diniz ficou de olho nele. Ele teve o seu nome incluído em um jogo dos profissionais e a torcida não conhece o jogador. Então, não tem como falar se a torcida gosta ou não gosta do nome dele. Mas é interessante, né? Eu até mesmo postei no meu Twitter, só para vocês terem uma ideia, sobre o Rafael Monteiro. Respostas. Cadê aqui? Que eu postei. Calma. Quanto o Grêmio. Foi exatamente isso aqui. E o Rafael Monteiro. Para você ver aqui, ó. Rafael Monteiro foi incluído como reserva no jogo contra o Grêmio. Isso é interessante sobre isso. Só pra gente contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Normalmente são 23 jogadores. Então o Rafael Monteiro talvez seja o incluído, mas ele foi excluído na situação final, mas tá aí escrito o nome dele. Só pra gente deixar aqui claro sobre isso tudo. Dito isso, eu procurei sobre o jogador e realmente dá pra entender do porquê ele tá ali. Eu me preocupo porque ele joga em duas posições, né? Ele é ponta esquerdo como principal, mas ele tá jogando sempre no Sub-23 como lateral esquerdo. E ele me lembra muito o Caio Paulista. Diversas vezes o Diniz ele gosta de jogadores bem mais ofensivos do que nunca. Esse é um jogador que realmente ele vai pro ataque. É um cara que na minha concepção não é à toa que isso é um detalhe muito importante, né? O próprio falando sobre o Justin, mas ele não falou sobre o Rafael Monteiro. Mas é por conta disso, porque de fato o Rafael Monteiro ele não está bem feito. Ele falta algumas coisas que o Diniz gosta do jogador. Então é interessante a gente ver do porquê ele entrou ali. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre o Rafael Monteiro, se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que estão te vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre Rafael Monteiro.
E bom, a gestão de Flu pode fazer uma rodagem com o garoto. Eu acho que ele vai precisar fazer uma rodagem, sim. Isso aqui é só um chute, tá? Só pra você ter uma ideia. Quando eu falei do Alexander, tá? Pra fazer, é um chute, mas é um chute que não tem nenhuma evidência, é anedótica. Claro que tem. Pra quem não sabe, a evidência anedótica é o fato, o que acontece. Quando eu falei do Alexander, eu falei assim, gente, eu não tô preocupado. O Alexander é ótimo jogador. Ele vai estar no profissional, ele vai estar como titular com uma tranquilidade. E até agora acertei. Eu falei até do Arthur, que ele era o melhor da base, mas eu não falei que ele estaria no profissional. Ou seja, na minha concepção, pro Rafa Monteiro se profissionalizar bem, ele vai ter que ter uma rodagem. Porque na minha concepção falta para ele uma coisa muito séria, que é essa situação de defesa, um jogador mais defensivo. Fazer rodagem e do local dele, tem pelo menos 3 na frente, né? Você tem o Marcelo, e aquele lateral esquerdo, Marcelo, Diogo Barbosa e Alexander. Você acha que ele vai conseguir passar de um desses? Muito difícil. Então, se não é pro garoto jogar no Fluminense, por favor, vamos fazer uma rodagem sobre isso, para ele começar a ficar ganhando confiança e poder jogar em clubes até menores, mas que ele possa ganhar uma profundidade do que é jogar profissionalmente. Isso é importante falar sobre isso. E pelo visto, pode até entrar, mas hoje e mais adiante é difícil ver o jogador. Entendeu? Eu acho que eu me preocupo muito, né, com como está sendo a base, como está sendo formado essa situação toda, porque é muito jogador que está vindo e que talvez não esteja bem construído. O Lucas Jesse, para mim, é um dos caras que podem vir e somar muito mais como zagueiro. Eu não consigo ver o Lucas Jesse sem ser zagueiro. Não consigo. Desculpa. E o próprio Rafael Monteiro, que pode ajudar, mas tá muito ruim ainda no que o Diniz quer. Só para você ter uma ideia, quando eu analiso isso, eu analiso tudo que o Diniz fala lá atrás. Diversas vezes o próprio Caio Paulista, o próprio Diniz reclamou sobre isso. Caio Paulista, você não tá voltando para marcar. Você não tá voltando para fazer o que você deveria fazer. E é por isso que tá prejudicando o clube. E o Fluminense e seus amigos. Os colegas de campanha. Então, se ele merece uma oportunidade, não. Ele não merece uma oportunidade. Falta para ele um monte de coisa que precisa de um jogador de futebol bem formado. E o clube precisa ter isso. Não encare como crítica Rafael Monteiro, mas encare somente como uma possibilidade melhor. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Crisão TV, e todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, solta os tricolores.